Olá, eu sou o professor José Geraldo Corrêa, responsável pela disciplina de treinamento e desenvolvimento no curso Gestão de RH. Hoje é a nossa aula de revisão da AV1. Portanto, nós vamos tratar de alguns temas muito importantes para os nossos alunos fazerem uma boa revisão e, consequentemente, serem bem-sucedidos na avaliação. Nós temos aqui uma sequência de temas que serão abordados na aula de hoje. Nós vamos falar, então, portanto, sobre o conceito de treinamento e desenvolvimento, sobre a andragogia, que é a ciência que estuda a educação de adultos. Vamos falar sobre as diferenças que existem entre os conceitos de treinamento, de desenvolvimento e desenvolvimento organizacional. E, além disso, trataremos do TID como um subsistema da gestão de recursos humanos, além de falarmos ainda, e para terminar, sobre as modalidades de treinamentos e as etapas de gestão de treinamento dentro das organizações. Treinamento e desenvolvimento é o conjunto de eventos ou atividades que visam transformar o comportamento das pessoas no seu trabalho, na sua atividade profissional. A andragogia, por sua vez, é a ciência que estuda como o adulto aprende, que é diferente da forma como jovens e adolescentes aprendem. Ou seja, a andragogia, ela prega que o adulto aprende através da associação desses novos temas que são colocados para ele em relação à sua vivência. Portanto, para que o adulto aprenda e retenha, é necessário que ele entenda qual é o valor do tema e do assunto novo que está sendo apresentado a ele e que ele possa também bem compreender como e onde ele vai aplicar esses novos conhecimentos, essas novas habilidades ou atitudes, além de identificar os resultados que esse novo conhecimento pode trazer para ele. Um outro conceito importantíssimo que nós devemos reter é a diferença entre treinamento, desenvolvimento e desenvolvimento organizacional. O treinamento ele é voltado para resultados de curto prazo, ou seja, a mudança de comportamento de imediato dos treinandos nas suas atividades do dia a dia. Já o desenvolvimento é um conjunto de atividades de aprendizagem modulados, estruturados, que visam a preparação de talentos para a futura aplicação em responsabilidades mais importantes na organização. Sendo assim, desenvolvimento significa preparar alguém para assumir atividades de níveis hierárquicos mais complexos e de maior responsabilidade para a organização. Já o desenvolvimento organizacional, ele é o diagnóstico que a empresa faz, muitas vezes através de consultores externos ou através do seu público interno, dos seus próprios colaboradores, das ações que são estabelecidas em função desse diagnóstico e dos resultados que a organização espera. Normalmente, no desenvolvimento organizacional, esses princípios são trabalhados ao nível da cultura, dos valores, dos princípios e da visão organizacional. Vamos falar agora sobre as principais atividades e competências da área de TID, assim como das pessoas que fazem parte desta área. As principais atividades da área de treinamento e desenvolvimento, elas passam por trabalhar as habilidades dos treinandos, mudando o seu comportamento no seu próprio local de trabalho, como também trabalhar a atitude dessas pessoas, o seu comportamento associado às diretrizes da empresa, às políticas da empresa e à cultura da organização. Além disso, além desses dois pontos, é necessário ressaltar também a questão de se trabalhar o desenvolvimento
e a formação das pessoas para que elas possam contribuir em trabalhos de maior relevância e tendo também progresso e ascensão dentro da empresa. Sobre as principais competências de um profissional que atue na área de treinamento e desenvolvimento, há de se observar algumas que são fundamentais. Por exemplo, a capacidade e a habilidade em observar processos e identificar necessidades de treinamento junto aos clientes internos. Outra é a habilidade em escutar, saber ouvir, que combina com o sistema de comunicação com a capacidade e a habilidade de saber se apresentar, de saber falar. Podemos ainda citar como principais competências a congruência e a aproximação junto aos clientes internos, entendendo das suas necessidades, as suas carências e preparando, portanto, bons programas de treinamento para que venham satisfazer a essas necessidades. Estas são as principais competências que podemos citar sobre um profissional de treinamento e desenvolvimento. Como vocês sabem, a área de treinamento e desenvolvimento, ela está inserida no sistema de gestão de pessoas. E essa inserção a esse sistema engloba essa área no desenvolvimento de pessoas. Mas, como nós podemos estudar ao longo das nossas outras disciplinas, a gestão de pessoas, ela contempla vários subsistemas, tais como o suprimento de pessoas, que é o recrutamento e seleção, a gestão do desempenho das pessoas, que é a aplicação dessas pessoas, assim como a remuneração e o sistema de recompensas. É necessário deixar de uma forma enfática que treinamento e desenvolvimento, ele interfere, ele faz sinergia diretamente e principalmente com esses 3 subsistemas. Se não, vamos explicar melhor como que o treinamento e desenvolvimento pode interferir na área de recrutamento e seleção, ou seja, nos subsistemas suprimentos. Quando vai se contratar uma pessoa, se recrutar uma pessoa, identificar quais são as competências dessa pessoa que a organização vai até o mercado para contratá-la, para recrutá-la e depois selecioná-la, as competências mais críticas detectadas nos processos de treinamento e desenvolvimento são passadas à área de recrutamento e seleção para que essa área possa considerar essa informação, ou seja, para que não busque no mercado as carências que já estão sendo tratadas com mais frequência na organização através de atividades de treinamento. Um outro subsistema que treinamento e desenvolvimento faz uma interface forte é com o subsistema de aplicação das pessoas. Ou seja, quando nós temos um processo de avaliação de desempenho, ele mede quais são as oportunidades de melhoria e, com a leitura do organismo de treinamento e desenvolvimento sobre essas oportunidades, são construídos programas que venham a sanar e a corrigir essas competências que estão em gaps e foram mostradas pela área de avaliação de desempenho ou pelo trabalho de avaliação de desempenho. Um outro subsistema que cabe aqui nós citarmos e informar é a remuneração ou o sistema de recompensas. Muitas empresas hoje adotam o sistema de remuneração por competência e por habilidade. Como nós sabemos, a área de treinamento e desenvolvimento é a área que potencializa essa assimilação de competências e de habilidades. Portanto, a área de treinamento e desenvolvimento, que faz parte do subsistema desenvolvimento, ela atua ou interfere em vários outros subsistemas da gestão de recursos humanos. Nós vamos falar agora sobre as várias modalidades de treinamentos. Nós temos o treinamento de ambientação. O treinamento de ambientação é um treinamento voltado
para o novo empregado. Ou seja, quando a organização traz no mercado um novo funcionário, um novo colaborador, ela precisa de passar para esse novo colaborador suas políticas, sua cultura e também socializá-lo, fazendo com que, num curto espaço de tempo, ele se familiarize com a organização, conheça essa organização, ao ponto de poder trabalhar mais rapidamente e com mais eficácia na sua nova função. Uma segunda modalidade que nós temos de treinamento é o treinamento técnico operacional. O treinamento técnico operacional é aquele treinamento direcionado diretamente para as pessoas que trabalham em atividades técnicas e sob algum processo de trabalho. Ou seja, esse treinamento ele visa transformar a atuação das pessoas em uma forma mais eficaz, mais produtiva na própria tarefa e na própria função, no desempenho direto da sua tarefa e das suas atribuições. A terceira modalidade que nós vamos abordar agora é o treinamento administrativo. O treinamento administrativo, ele é um treinamento mais voltado para atuar sobre o comportamento das pessoas, sobre a atitude das pessoas, o querer fazer. Se espera como resultado dos treinamentos administrativos que o clima organizacional seja positivamente afetado e que as equipes consigam atuar de maneira motivada e engajada aos princípios e resultados que a organização espera. Temos ainda como modalidade de treinamento o treinamento chamado gerencial. Como o próprio nome já diz, o treinamento gerencial é aquele treinamento voltado para desenvolver as lideranças, as chefias da organização. Ele é um treinamento fundamental porque o trabalho de coach, de orientador que os líderes de uma organização exercem são ou estão diretamente ligados aos resultados estratégicos da empresa. Portanto, o desenvolvimento gerencial ou os treinamentos gerenciais, eles visam fazer com que a organização fale através dos seus líderes de uma forma eficaz sobre os seus objetivos, sobre a sua estratégia e sobre os resultados que a organização espera dos seus liderados. Bom, para concluir a nossa aula de revisão, nós vamos falar agora sobre o processo de gestão de treinamento e desenvolvimento. O que significa isso? Significa bem esclarecer quais são as etapas de gestão deste subsistema que é o subsistema de desenvolvimento das pessoas. A primeira etapa se chama levantamento de necessidades de treinamento. É o LNT, tecnicamente conhecido desta forma. A segunda etapa é a programação ou os desenhos das atividades de treinamento. Vejam bem, no primeiro momento se diagnostica o que se deve trabalhar, o que se deve planejar em termos de treinamento e desenvolvimento. No segundo momento, se programa e se desenha um planejamento de treinamento. Num terceiro momento, aí sim, se parte para a execução, ou seja, a realização de um programa de treinamento. E, como treinamento e desenvolvimento, nós sabemos bem que não se trata de uma despesa e sim de um investimento, ele deve ser avaliado no nível da sua eficácia. Portanto, nós temos a quarta etapa, que é a avaliação da eficácia de treinamento, que por sua vez dá também feedback a um novo processo
de diagnóstico e de levantamento de necessidades. Então, reforçando os conceitos passados, nós temos 4 etapas na gestão de treinamento e desenvolvimento, sendo que a primeira delas é o diagnóstico, que vai identificar problemas de comportamentos, problemas técnicos, problemas de processos dentro da organização e vai atuar identificando, diagnosticando quais são as oportunidades de melhoria da organização. Depois, em seguida, a programação vai, através da área de treinamento, a área de treinamento vai programar e desenhar, planejar qual é o treinamento que vai ser construído para atender essas necessidades. O que significa isso? Significa que a área de treinamento ela vai identificar qual é o conteúdo do treinamento que vai atender essa necessidade, qual é a duração do treinamento que também vai atender essa necessidade, quem serão os instrutores, se internos, se externos, qual é a localização desse treinamento, se é dentro da empresa, se é no próprio local de trabalho, se é fora da empresa, qual é o custo do investimento desse treinamento, enfim, tudo aquilo que compõe a estruturação de um programa de treinamento. Obviamente, colocando como ponto principal, determinando o objetivo do treinamento, que é onde a organização vai alcançar a sua resposta às necessidades levantadas no LNT. Vamos falar agora das etapas da gestão de treinamento e desenvolvimento. Como qualquer ciclo gerencial, nós sabemos que ele começa através de um diagnóstico. E, para a área de treinamento e desenvolvimento, esse diagnóstico é denominado de levantamento das necessidades de treinamento, ou seja, a identificação dos problemas de processos e da interface das pessoas com esses processos de trabalho. Nada mais é o levantamento de necessidades de treinamento do que a identificação das carências que serão tratadas através do treinamento e desenvolvimento das pessoas. A segunda etapa que nós temos em sequência é a programação e o desenho, ou seja, o planejamento de uma atividade de treinamento. Obviamente, essa programação, esse desenho, esse planejamento, ele faz referência às necessidades levantadas no LNT, ou seja, ele trata essas necessidades, essas carências que eu disse anteriormente e transforma em atividades de treinamento, onde aqui na programação se coloca o título do treinamento, o objetivo do treinamento, o conteúdo do treinamento, a carga horária do treinamento. Os instrutores também são identificados, se internos ou externos, o custo, ou seja, o valor do investimento em treinamento, o local de realização, ou seja, todas as informações necessárias à construção de um bom programa de treinamento. O terceiro ponto, ou a terceira etapa desse processo de gestão é a execução ou a realização do treinamento propriamente dito. É quando, através de instrutores internos ou instrutores externos, que são construtores contratados pela organização, ou muitas vezes até mesmo através de pessoas ligadas à área de recursos humanos, os treinamentos programados serão realizados. Para terminar, já que sabemos bem que a avaliação confirma todo esse esforço de treinamento e desenvolvimento, é necessário dizer que, sendo o treinamento um investimento muito forte em diagnose, em programação, em custos de execução e esforços e energia de execução, é necessário avaliar a sua eficácia. E essa avaliação, ela tem vários níveis. Ela passa desde o grau de satisfação dos cursistas ou dos treinandos durante a atividade de treinamento, como pela avaliação da aprendizagem, ou seja, o ganho de conhecimento
de habilidades ou de atitudes adquiridos no treinamento, passa pela mudança de comportamento no cargo e, finalmente, pela eficácia do treinamento, ou seja, a comprovação através da identificação do retorno da atividade de treinamento em relação ao diagnóstico que foi elaborado. Encerramos aqui a nossa aula de revisão para a AV1. Espero que tenha atendido o objetivo de vocês e desejo a todos sucesso nessa avaliação. Caso seja necessário, contem comigo fazendo contato através do AVA. Muito obrigado e boa sorte a todos.